Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo das reflexões astrológicas semanais. Nós vamos falar da semana do dia 27 de outubro até o dia 2 de novembro. Gente, já novembro, né? Semana interessante porque a gente tem uma fase nova acontecendo. Tem bastante movimento aqui no céu, inclusive o ingresso de Mercúrio em Sagitário. Então, fica aqui comigo até o finalzinho para você não perder nada, tá? Então vamos lá, gente. Se você não for inscrito no canal, aproveite e se inscreva aí para você acompanhar sempre. E não vou mais me estender não, vamos direto aqui às reflexões para vocês entenderem aí como o clima vai se desenrolar. Nós vamos iniciar a semana com a Lua transitando no signo de Virgem. Estando em Virgem, ela tem o primeiro aspecto do domingo, que é uma quadratura com Vênus, tá? Essa quadratura será perfeita às 12h39 do dia 27 de outubro. E, gente, como podemos perceber aqui, ela pega a Lua no signo de Virgem e Vênus em Sagitário. E aqui em Virgem é um ponto de debilidade de Vênus. Então, além da natureza do aspecto ser desafiadora, essa recepção por debilidade para Vênus é extremamente prejudicial para os assuntos ligados à satisfação geral, ao campo da alegria, diversão, entretenimento e também para os temas ligados a aquisições mesmo, né? Pensando no fator estético geral das coisas, né? Não é muito interessante. Agora, Lua e Vênus são astros vinculados ao mundo feminino, né, de maneira geral. Então, também para esses temas, não é muito adequada essa influência. Pensando em inícios, então, evitem, né, investir, lidar com aquisições, principalmente aquisições de coisas que tenham sentido da satisfação pessoal, né, você comprar para se satisfazer. Não é muito legal e não é uma influência muito do risco, assim, né, para se arriscar demais, tá? Depois desse momento, no domingo, nós vamos ter às 14h53 a Lua também chegando a um aspecto desafiador a Saturno. Saturno em Peixes, retrógrado. Essa é uma posição bem chata, né, gente? Porque assim, a Lua transitando em Virgem já tem mais secura, né? Ela não tem um perfil alegre, né? Então, só observando a posição de Lua em Virgem, a gente já tem um clima mais seco. E ainda numa posição com Saturno, super pesadão aqui no signo de Peixes, a gente tem um clima complexo, pode ser também uma representação de confusão. Eu não digo confusão no sentido de briga, mas confusão de mal entendidos, assim, né? E é uma configuração chata mesmo, mal-humorada, né? Pessimista, né? É um pouco chata, né? Então no domingo a gente tem esse triângulo aqui entre Lua, Vênus e Saturno bem chatinho. Pegando aí o domingo. Domingo é um dia que para inícios não é muito legal, vocês vão precisar manter atenção, ele não tem muito otimismo, não é muito alegre, não é nada aberto, é bem chato mesmo, né? Aproveite esse momento também, dá uma paradinha aqui nas nossas reflexões para dizer para você que você pode curtir o vídeo, me ajudar aqui a divulgar o canal também, né? Curtindo, deixar um comentário, um oizinho aí para mim. Dizer se você usa essas reflexões para programar seu dia, que é bem legal. E também se você quiser se tornar membro para aprofundar um pouco mais os conhecimentos da astrologia, né? Na seção de membros eu trago as informações mais técnicas para quem quer estudar astrologia mesmo, né? Tem 2 níveis ali na seção de membros. Se você for nível planeta como membro, você tem acesso aos 2 níveis, né? Ele é o nível mais alto, então tem acesso a 2 vídeos exclusivos aí por semana para aprofundar os conhecimentos. Mas se quiser estudar astrologia na plataforma eadaprendeраstrologia.com.br, lá tem cursos, né, que são programados aí com planos de aula, tá bom? Então, voltamos aqui às nossas reflexões semanais. E no domingo são esses 2 movimentos. Aí na segunda-feira, gente, nós vamos ter 6h37 da manhã, um aspecto entre a Lua e Júpiter. E novamente aqui, né, a posição da Lua acaba prejudicando Júpiter. Então no domingo prejudicou Vênus e agora prejudica Júpiter, que são os 2 benéficos, né? Então domingo e segunda vem com uma tendência um pouquinho mais chata. O momento perfeito da quadratura é às 6h37. E aqui, como Júpiter ele está no signo de Gêmeos, é importante você evitar os desvios muito bruscos no que você estiver realizando, tá? Qualquer coisa. Não precisa ser grandes empreendimentos, tá? Porque o prejuízo, né, para a prosperidade é bem evidente e Júpiter em Gêmeos, pela questão do calor, é evasivo. Então, a gente tem dificuldade em manter aqui qualquer mudança que venha realizar. E também é uma coisa meio perdida, né? Aqui, apesar de não ter um clima mal-humorado, porque não é um tema de Júpiter, né? A gente tem dispersão, tá? Então, começamos aí a segunda-feira com um clima bem chato.
Depois desse momento, às 6h37, aí nós vamos ter a Lua gradualmente se aplicando a um aspecto um pouquinho mais leve, e agora é um aspecto com Mercúrio. A natureza do aspecto é leve, né? Mas a gente tem a Lua no signo de Virgem e Mercúrio e Escorpião. São dois signos que têm frieza, né? E frieza é sinônimo de profundidade. Então, esse sextil, ele tem um perfil altamente analítico, muito técnico também. Se você tiver que lidar com atividades, né? Situações, vamos dizer, que tem aqui essa natureza mais técnica, vai conseguir realizar, ou mesmo no campo analítico, às vezes a situação não é muito técnica, em um nível físico, pode até ser de um nível intelectual, mas que tem esse perfil da análise, né? Vai conseguir realizar. Não é propriamente uma influência super dinâmica para conversas, né? Já não é, tá? Essa influência, apesar do aspecto ser leve, essa configuração da frieza, ela não é muito dinâmica, né? É mais concentrada mesmo, né? E não é um aspecto ruim, mas ele também não tem uma dinâmica assim expansiva, alegre, né? Ele é bem concentrado. Se você precisar estudar assuntos difíceis também, pode ser interessante também esse momento, né? Bom, gente, depois do sextil, que vai ser às 10h15, pouquinhos minutos depois, às 10h35, é quando nós teremos um aspecto entre Vênus e aqui Saturno. Só que olha só, aqui a gente tem o Saturno em Peixes, que é a exaltação de Vênus. Então, a natureza do aspecto é difícil, mas Vênus está enxergando um ponto de exaltação. Geralmente, esses aspectos difíceis entre Vênus e Saturno têm altamente um clima de insatisfação. É uma configuração de corta barato, assim, sabe? Uma coisa bem chata, assim, sabe? Por exemplo, né? Vênus tem um tema de alegria, de diversão e entretenimento, e o Saturno é um cortante disso, né? Tipo um chatão que vem atrapalhando, aborrecendo tudo. Mas isso fica bem presente. Então, todos os temas de Vênus que representam o campo estético das coisas, as artes, o mundo feminino, a satisfação num clima geral, os assuntos ligados ao amor, romance, sexualidade, eles vão para um campo um pouco mais difícil. Mesmo que Vênus tenha recepção na exaltação aqui onde o Saturno está, que ameniza um pouquinho, é como você ter, por exemplo, uma notícia boa, mas que às vezes ela vai chegando de maneiras tortas, sabe? Uma coisa que é legal, mas ela chega de um jeito chato. Esse momento, ele é necessário a gente ter atenção, porque ele não é satisfatório, assim, ele não tem a ver com alegria. Então, às vezes, você até atinge o objetivo que está esperado, mas ele não te preenche de satisfação. E no campo do romance e do amor, nem pensar, né, gente? Porque é muito chata essa influência aqui, ela é bem chatinha, ela é até um pouco carente, assim, né? Tem um perfil de carência, né? Então, não é um momento nem um pouco legal. Depois desse momento, que é às 10h35, aí a gente caminha para a noite e gradualmente a Lua vai se aplicando a um aspecto um pouco mais leve, que é esse aqui com Marte, né? O aspecto é leve, Marte ainda está aqui no domicílio da Lua e ele cria um pouquinho de facilidade. Então, aqui a gente tem uma configuração acolhedora, mais receptiva. Pode ser legal aí também para cuidar das coisas próximas, né? Cuidar, que eu digo, não é carinho, tô falando de cuidados práticos mesmo, né? Melhorar a qualidade, cuidar, resolver, limpar, essas coisas, né? Que vão mais para um campo prático, mas é legal. Até para um fator econômico, né? Acaba sendo aí bem legal, bem satisfatória essa influência, né? Bom, depois das 20h55 aqui da segunda, daí a Lua vai ficar fora de curso e ela ingressa no dia 29, terça-feira, a 1h29 aqui no signo de Libra. Ela já ingressa em Libra se aproximando do nó do sul, que não é nem um pouquinho legal, né? Então, com planetas, o dia 29 não tem nenhum aspecto da Lua, mas ela vai passar por esse grauzinho aqui, né? Do nó do sul. E o nó do sul, ele tem uma repercussão para iniciativas péssima, então terça-feira, o dia inteiro é ruim, inclusive porque em termos de orbe, 12 graus antes ou depois é desafiador ainda. Então, como a Lua se movimenta aproximadamente 13 graus por dia, a gente vai pegar terça-feira toda com essa influência da conjunção com o nó do sul, que para início de atividades não é recomendada nenhuma atividade importante, quer dizer, nenhum ramo, né, de atividade importante. As coisas cotidianas você deve manter. O que a gente não recomenda são inícios, né? Escolher a terça para algum evento mais marcante, tá? Agora, a Lua em Libra tem um clima mais leve, então não é uma configuração chata, mal-humorada, pessimista e tal, né?
é uma configuração um pouquinho mais leve. E também como a Lua está num campo aqui, né, está no território de Vênus, Vênus está em Sagitário, que é um signo mais alegre, né, signo do fogo, então não temos mau humor, só tem que ter atenção aí com mudanças muito bruscas, com iniciativas, para aquisições importantes não é legal, para investimento também não é muito legal, não. Conjunção de Lua com o Nó do Sul, tá? Então na terça é só isso, né? Na terça-feira vem só com mas tem influência no dia inteiro, né? Conjunção com o Nó do Sul. Aí, gente, o que acontece? Quarta-feira, dia 30 de outubro, tem o primeiro momento marcante, que é um sextil entre Lua e Vênus. Esse já é bem legal, né? A natureza do aspecto é leve, mas como a Lua tá no signo aí de domicílio de Vênus, a gente tem um clima bem dinâmico, aberto, inclusive em termos de velocidade ele já pode começar um pouquinho mais veloz, mas não é uma velocidade assim de uma super competição, né? Ela é tranquila. Aqui a gente tem a quarta-feira, que eu acho que é o melhor dia da semana, gente, porque a Lua vai ter aspectos com os dois benéficos, né? E esse aqui principalmente porque a gente tem um aspecto leve com uma recepção para Vênus num ponto onde ela tem dignidade essencial. Aqui já pode ser interessante para os investimentos, para as aquisições, para o tema romântico. Não é propriamente uma configuração romântica, assim, apaixonada, mas é mais alegre, assim, né? Ela é mais de curtir, assim, né? Bem tranquila mesmo, né? Bem descontraída. E até porque esse momento é às 8h35 da manhã, um momento perfeito. E aí, gradualmente, a Lua vai se aproximando de um outro aspecto leve, que agora é com Júpiter, um aspecto bom, que é um trígono, né? Melhor que o sextil. E esse momento perfeito vai ser à noite, às 19h22. Então, a gente vai pegar manhã, tarde, né? Esse período da noite com essa facilidade. É uma configuração bem interessante para se aplicar mudanças de qualquer natureza, né? Ela tem um perfil otimista, confiante, tem um perfil também justo, né? A gente pode dizer aí uma configuração de justiça tranquila, né? Confiança mesmo, né? Tem um otimismo muito bom aqui no ar, que pode ser bem interessante para você realizar qualquer tipo de assunto aí que você queira. A Lua tá bem no finalzinho do ciclo, né? Nós vamos ter ainda nessa semana a Lua iniciando um novo ciclo, uma fase nova, mas para esse dia, para esse momento, tá bem interessante, né? Então, assim, as coisas que você realizar aqui, elas tendem a se cumprir conforme você planeja, tendem a dar certo, né? A gente tem uma configuração boa com o planeta benéfico, o melhor de todos, né? Então, o clima é agradável, é bem descontraído também, tá? Daí, gente, na quarta, só esses dois momentos, né? E depois desse trígono de Lua com Júpiter, aí começa a minguar um pouquinho a brincadeira aí, né? Principalmente na madrugada, a gente já vai começar a sentir um pouquinho mais essa influência aqui, tá, gente? Olha, Marte tá já bem no finalzinho de Câncer e ele tá numa quadratura aqui com a Lua, né? E aqui a gente tem uma coisa bem interessante, porque a Lua tem domicílio aqui, onde Marte está, mas onde a Lua está, que é o signo de Libra, Marte tem debilidade aqui do exílio, do detrimento, né? Então, nós vamos sentir um clima um pouco tenso aqui para o dia 31 de outubro, dia das bruxas, né? Porque ele vem com essa quadratura inicial aqui que é um pouquinho adversa. É um quadro um pouco defensivo, né? Ele tem um perfil agressivo, parece que não, mas tem um perfil agressivo, defensivo, é reativo, assim, né? Se reage muito às condições do entorno. Para início, então, não é legal, né? Então, assim, desde a virada da quarta, depois que a Lua passar pelo trígono com Júpiter, às 19h22, e até o meio aí do dia 31, porque esse momento perfeito é às 11h56 da manhã, nós vamos sentir esse clima aí meio chato, tá? Ele é resistente, assim, ele tem um perfil muito defensivo, muito difícil. Para iniciativas de alto risco, não é legal, né? Para conversas, para interlocução de forma geral, né? Também não é muito legal, não. Em termos de notícias também ele tem um perfil um pouquinho agressivo, não é bom não, tá? Bom, gente, depois que a Lua passar pela quadratura com Marte, ela vai ficar fora de curso algumas horinhas, bem pouquinho. 14h29 ela ingressa no signo de Escorpião, já se aproximando bem aqui do Sol, né? Para formar a fase nova. O Escorpião é um ponto de debilidade da Lua. Signo fixo, gente, temos um perfil um pouquinho mais
complexo, enroscado, muito apegado às coisas, tá? Quando eu digo apegado, não é apegado no sentido de carinho, a gente se vincula às coisas, sabe? Fica amarrado, é difícil soltar, deixar as coisas irem. Então imagina assim, se no dia a dia alguém vem fazer uma crítica, você se apega à crítica, por exemplo, né? E é os enroscos diários aí também, gente, porque a Lua em Escorpião tem um perfil altamente complexo, né? Ele vai para um campo um pouco tenso. Como é um ponto do domicílio de Marte, e Marte está no suspiro final de Câncer, ali bem prejudicado, é uma tendência muito crítica, né? Ela é um pouco chata, reclamona, assim. Então, tem que ter atenção aqui durante esse momento, tá? Quando a Lua ingressa ali no signo de Escorpião às 14h29 do dia 31, ela não chega a aspectos perfeitos no dia 31. No dia 1º, que é sexta-feira, 9h47 da manhã, é o momento que a Lua chega ao mesmo grau no qual está o Sol. Não, nenhum nem outro aqui se beneficiam. Nenhum nem outro. O Sol está peregrino e a Lua está no ponto da queda dela, né? Calculando aqui a partir dos quadrantes, a gente vê essa influência entrando na casa 11, né? Mas calculando por signos inteiros também, ela já estaria totalmente dentro, né? Que aí a gente tem aqui a casa 1 em Capricórnio e a casa 10 pegaria, então, um signo de Libra. E essa conjunção em Escorpião estaria ali na casa 11, né? Fica na casa 11. Então, independente do sistema de divisão que você usar, é uma lunação de casa 11. Bom, gente, lunações num contexto global, né? Pegando fatores políticos, a casa 11 é casa de congresso, de senado, de partidos políticos. Então, vem esse perfil novamente aqui. E dada a configuração, né, de pouco poder para a Lua ou para o Sol, é um pouco desajustada. Agora, gente, o Escorpião é um signo do domicílio de Marte. E Marte está muito aqui, olha, no finalzinho do signo de Câncer, tá em grau final, é uma configuração bem ruim, é uma debilidade acidental. E aí a gente tem esse perfil altamente crítico, então aguardem, porque aí agora principalmente, que passou toda essa época, né, de eleição tá passando, podem vir temas polêmicos de votação ali no Congresso, pode ter essa dinâmica ríspida, né? Ela vai para o campo estratégico, porque o Escorpião é um domicílio de estratégia, né? Além de ser assim o domicílio noturno de Marte, vocês já percebem aqui que aí a gente tem o Sol e a Lua se aproximando de trígono com Saturno, que também tem naturalmente um tema de estratégia. Então a gente tem essa jogada aqui no meio que ela não é uma fluidez de diálogo, não, vem temas difíceis aí se desenrolando nesses próximos dias aí, né, durante esse período de lunação, tá, gente? Vem com uma tendência dura. E, bom, aí a gente tem aqui no ascendente o Capricórnio, na regência de Saturno, né? O Saturno tá aqui se afastando, né, dessa quadratura com Vênus aqui na casa 12, e ainda tem novamente uma reaproximação de Júpiter no movimento retrógrado de quadratura, né? Ele acaba criando pontos favoráveis para os benéficos, para ele próprio não. Então, assim, em termos de constituição de povo, né, esse período de lunação não é tão legal, não. Eu acho que é muito na dinâmica de notícias que a gente vai tendo, o Saturno tá na casa 3, ele é muito difícil de compreender, assim, né? O Saturno em Peixe está num campo enroscado, complexo, confuso, cheio de coisas confusas e tal, mas o jogo tá aqui, né? Na casa 11, que pega toda essa dinâmica no campo da estrutura de comando de país, né, dos poderes de uma maneira geral, né? Bom, então é isso que a gente tem aqui para uma fase nova, né? Agora, gente, no nível pessoal, a fase nova não tem impacto, tá? É diferente de eclipses, porque o eclipse, se ele acontece próximo de algum ponto importante da tua carta, pode desencadear alguma coisa, mas lua nova não, é uma técnica de astrologia mundial, tá? A gente só usa lua novas ou lua cheias na astrologia natal, na carta natal, para definir qual é a lunação anterior ao nascimento, e aí com decorrência disso dá para fazer alguns trabalhos, né, diferentes, mas não observar todo mês qual ponto que a lua nova ocorre do seu mapa não faz muito sentido, tá bom? Bom, gente, e depois, na sexta-feira, desse momento da lua nova, aí a Lua vai chegar ao trígono com Saturno, 16h20, bem ali no meio da tarde, né? Já seguindo para o final. Olha, o trígono é um aspecto bom, né? Mas com essa configuração não tem nada muito forte. A gente pode ter um campo mais da manutenção das coisas, né?
Mas não é uma configuração assim expansiva, dinâmica, porque nem para a Lua e nem para Saturno é excelente, né? Só a natureza do aspecto que é bom, o ângulo que é bom, mas as configurações de poder dos planetas aqui não estão muito potentes. Mas a gente consegue influindo, né? Com os assuntos de uma maneira geral. Não é também uma configuração que indique grande movimento, grande ânimo, tá bom? Depois desse momento, na sexta não temos novos aspectos, tá? Aí o que nós vamos ter no sábado são 2 movimentos ligados a Mercúrio. O primeiro movimento ligado a Mercúrio é esse trígono aqui com Marte, 5h21 na madrugada do dia 2, sábado. Olha, ele é um trígono bem estratégico mesmo, defensivo inclusive. Se você estiver estudando alguma coisa, pode ser um momento bem agudo, assim, sabe? Dos detalhes mínimos das coisas, né? Para conversas, ele é pontual, né? Assim, eu vejo como um perfil pontual. Porque o Mercúrio está no último suspiro de Escorpião, que é domicílio de Marte. Então, em termos de estratégia, assim, de atingir o alvo, ele cumpre, né? O que é prometido aqui, né? Ele não é assim dinâmico para conversas soltas e alegria, não é. Ele tem uma tendência bem analítica, assim, né? Bem estratégica mesmo. E aí o último movimento do sábado é o ingresso do Mercúrio no signo de Sagitário. Aí ele entra num ponto onde ele tem o detrimento, só que esse primeiro termo egípcio aqui é referente a Mercúrio. Só que quando o Mercúrio ingressa em Sagitário, ele vai ter mais agilidade e tem aquele movimento mais rápido. Então é aquela configuração mais esperta, mais apegada das coisas mais aleatórias, assim. Não é uma configuração muito de concentração como ele estava ali em Escorpião. E aqui a gente tem essa dinâmica mais rápida. Então, o ingresso do Mercúrio em Sagitário, em termos de notícias, de conversas, de assuntos importantes, ele vai meio que pipocando as coisas assim muito rapidamente, né? Não é um ponto que ele tem muita força, mas pelo menos ele tá ali no próprio termo. Ingressa aqui no signo de Sagitário ainda sem nenhum aspecto. Então, esses primeiros momentos podem trazer aí notícias, coisas muito inusitadas, fora do comum mesmo, né? É uma das possibilidades. Agora, a Lua no sábado não tem novos aspectos, só que ela não está fora de curso, porque mesmo que Marte esteja aqui no suspiro final aqui do signo de Câncer, ela vai chegar ainda a um aspecto com Marte, tá? Antes dele mudar aqui para Leão. Só que isso vai ser só no dia 3, que é segunda-feira. Então, vai entrar na nossa próxima reflexão astrológica semanal, tá? E a gente encerra a semana, então, com esse ingresso de Mercúrio aqui no signo de Sagitário. E já fica atento, porque aí na semana que vem a gente tem Marte mudando aqui para Leão. Aí já é uma configuração bem dura, né? Resistente mesmo. E é em Leão que ele vai iniciar o movimento retrógrado dele, né? E a gente já tem configurações bem importantes para a próxima semana também, tá bom? Então, gente, é só você se programar aí para ter melhores resultados. Não é uma semana de tensão. Quarta-feira tá bem legal, né? A gente tem esses pequenos momentos aí um pouco mais chatos, mas se você puder concentrar na quarta para as suas iniciativas mais importantes, vai ter resultado muito bom. Quarta, 2 momentos legais de lua, né, com os benéficos. E é isso, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo aí, deixar um comentário aí, um oi para mim. Se puder, compartilhar também com seus amigos. Agradeço bastante. Até a próxima semana, então. Até mais.